Olá, estamos de volta com o MielomaCast e hoje eu estou recebendo o Dr. João Saraiva e a gente vai fazer esse episódio inteirinho respondendo as perguntas que vocês mandaram pra gente na nossa caixinha de perguntas no Instagram. Dr. João, obrigada por estar de volta aqui com a gente. Obrigado, prazer enorme. Vamos tirar as dúvidas desse pessoal que está afoito para resolver a questão do transplante, a questão do mieloma múltiplo. É isso aí, lembrando que ele gravou um episódio explicando o transplante, então se você tiver alguma dúvida, já tem um episódio prontinho para você. Primeira pergunta aqui é da Belinha. A Belinha pergunta se o transplante é essencial ou o paciente pode optar por não fazer. Essa é uma pergunta excelente, por vários aspectos, tanto do ponto de vista de livre-arbítrio, de decisão, de escolha pessoal, quanto do ponto de vista científico. Vou começar pelo ponto de vista científico. A gente sabe que, principalmente pacientes abaixo de 65 anos, tem um benefício muito grande de realizar o transplante autólogo de medula óssea em primeira consolidação, ou seja, logo após a quimioterapia inicial. Tem ganho de sobrevida livre de progressão, tem ganho de sobrevida global, ou seja, fica com mais tempo com a doença quietinha, sem causar sintomas e tende a viver mais. E a gente sabe que a partir dessa faixa de 65, 75, segue tendo benefício, mas um pouco menos do que uma faixa etária mais nova. Só que sempre que a gente indica um procedimento, seja de uma quimioterapia a uma dipirona ao transplante de medula óssea, nós precisamos estar alinhados com a vontade, com a escolha do paciente. Então, eu acho que a principal forma da gente reduzir essa chance do paciente não realizar o transplante de medula óssea é o conhecimento. É explicar exatamente como funciona o procedimento, explicar a segurança, porque é um procedimento seguro, que em geral os pacientes tendem a fazer. Mas é claro que se chegar naquele ponto da pessoa realmente optar por não fazer, está no seu direito de escolha, mesmo a gente sabendo que em tese tem um benefício maior quando faz o transplante, a gente tem outras possibilidades terapêuticas a serem realizadas. Isso vem, dá até para a gente emendar aqui com a pergunta do Helder, que fala o seguinte: se eu não puder fazer o transplante de medula óssea, isso significa que meu tratamento, a minha sobrevida, minha vida, vai ser menor? Não é uma relação direta, tá? Ainda que os estudos mostrem que o transplante é importantíssimo, hoje em dia, cada vez mais, a gente tem novas linhas terapêuticas que já estão sendo incorporadas cada vez mais aqui no Brasil. Então, hoje a gente, fora os esquemas de quimioterapia que podem ser combinados de diversas maneiras, a gente tem drogas chamadas de biespecíficos, tem CAR-T-cells. Então, hoje em dia, nós temos uma ampla gama de terapias disponíveis para o tratamento do mieloma múltiplo. Então, sempre que possível, sim, realizar o transplante autólogo de medula óssea, mas naqueles casos em que ele não é possível, a gente tem sim outras armas a utilizar. A Lu Bortolotto fala que a mãe dela tem 73 anos, está prestes a fazer o transplante de medula e ela está com receio dela sofrer demais. É um procedimento sofrido? Não, é um procedimento que varia muito do paciente, né? Mas a grande maioria dos pacientes caminham muito bem nesse processo do transplante. Então, em geral, 73 anos, a gente já usa uma dose um pouquinho mais baixa do melfalano, mas isso também não é obrigatório. E durante todo o processo, o importante é que ele esteja sendo bem assistido pela equipe médica, equipe de enfermagem. A gente sabe que o papel do odontólogo, do dentista, é fundamental no transplante para prevenir a chamada mucosite. Então, em geral, é um processo que o nome ele traz uma carga muito pesada, transplante. Mas quando a gente fala se do... assusta, né? Mas eu sempre falo aos pacientes que o transplante autólogo ele é bem menos complexo, bem menos agressivo do que aquele outro transplante, chamado transplante halogênico. Que é o que todo mundo conhece, né? Que é o que todo mundo conhece, que é o que aparece na mídia, né? Que procura um doador, que tem a campanha do Redome. Então, o transplante autólogo, que é esse que a sua mãe vai fazer, em geral, ele é muito bem tolerado e o paciente costuma ir muito bem. Então, Entendi. Pode ficar tranquilo. Duas perguntas que já juntam com essa. Os sintomas pós-TMO são muito sofridos. E a outra pergunta que a gente tem aqui é: o que esperar do TMO? Medo? Então as pessoas têm uma ideia, né, de que é um procedimento, mas é uma coisa tão simples, né? O transplante, como a Cris, no começo da nossa outra entrevista, colocou, a gente dá esse nome de transplante autólogo de medula óssea para fins de conveniência. O nome realmente científico, ao pé da letra, é uma quimioterapia em altas doses com resgate de células tronco periféricas. O que significa isso? Você mesmo é seu próprio doador.
Então não tem aquele risco de rejeição, não tem aquele risco do transplante não dar certo. O paciente costuma ir muito bem. E a questão de ter ou não sintomas pós-transplante depende muito do organismo da pessoa. Mas eu tenho pacientes que, lógico, com as devidas ressalvas quanto à imunidade, que a gente precisa realmente esperar um tempo antes de começar a revacinar, logo em seguida, semanas depois, já voltam a fazer algum tipo de atividade física, já voltam a fazer teletrabalho. Enfim, então, para grande parte dos pacientes é uma recuperação rápida e o paciente vai voltando ao seu dia a dia progressivamente. Uhum. Outra pergunta. O que é a mucosite? Todo paciente vai ter? Bom, a mucosite, o próprio termo já explica, ele é a inflamação das mucosas. A mucosa, quando a gente fala, é principalmente a mucosa do trato gastrointestinal. Ou seja, toda essa mucosa envolvida desde a cavidade oral da boca até o ânus. Ela pode estar envolvida e pode ser afetada a partir da realização da droga do transplante, que é o melfalano. Então, em geral, a grande maioria dos pacientes vão ter algum grau de mucosite, só que esse grau de mucosite vai depender do paciente. Para cavidade oral, um bom acompanhamento odontológico consegue reduzir o risco do paciente ter inflamação na garganta, inflamação na boca. Mas a gente tem um grande trânsito que vai do esôfago até o ânus, que a gente não consegue fazer a laser terapia, que a gente não consegue manejar da mesma forma. Então, o que você normalmente pode apresentar é algum grau de diarreia, que costuma ser autolimitada. A gente tem algumas medicações que podem ser realizadas. Um pouco de queimação, que também a gente pode realizar medicações para controlar. E às vezes inflamação, dor de garganta, inflamação na cavidade oral, que também todos eles são passíveis de ajuste de remédio e o auxílio do dentista. O Andrew é um paciente de 35 anos e a pergunta dele é: qual é o tempo mínimo para a pega da medula após a infusão? Muito bom. Então, a gente tem casos de pacientes que pegam a partir do D9, D+9. Vamos lembrar, o dia da infusão, o dia que você recebe essas células de volta, a gente chama de D0. A partir daí, tudo que vier para frente, todos os dias que vierem para frente, vão ser D mais alguma coisa. Então, 24 horas, D+1, 48 horas, D+2 e assim vai. Então, em geral, a pega da medula ocorre no transplante odôlogo entre D+9 e D+14. E o que acontece com as pessoas que demoram muito para pegar? Porque a gente acompanha às vezes casos que, nossa, a medula não está pegando, né? Assim, tem alguns casos, a gente sabe que a grande maioria dos pacientes tem uma pega, mas a gente tem ali uns 5%, pelo menos, em que essa pega é um pouco mais demorada. A pega vai acontecer, por causa da própria natureza da droga, mas a gente tenta reduzir ao mínimo esse tempo de exposição do paciente sem as células da medula, justamente por conta do risco de infecção, da necessidade de transfundir. Então, para aqueles pacientes onde a pega pode ser mais demorada, a gente pode esperar aí até D+21, D+28, a gente pode pensar em algumas estratégias. Eventualmente, tem algumas células guardadas que a gente pode reinfundir, ajustes terapêuticos, tem algumas estratégias que a gente pode utilizar. O ideal é que não precise utilizar. A grande maioria dos casos, eu falo isso para os pacientes, vai pegar. Então, é ter paciência, é ver um dia após o outro que vai pegar. Então, talvez o pessoal fica... Aí você fala 14 e a pessoa... Tô na 15, e agora? Não fiquem. Essa é a média. Tá certo. Bom, a Leide pergunta o seguinte. Qual a importância do exercício físico para quem vai fazer TMO? Eu tenho receio da perda de massa muscular causar mais dor. Pergunta desse, qual é o nome da... Leide, eu vou até falar, Leide, uma vez eu fiz uma visita ao Centro de Transplante de Medula Óssea do HC de São Paulo, e dentro dos quartos tinha bicicleta ergométrica, que era para o pessoal fazer atividade física, né? Isso. Não, hoje em dia, cada vez mais a gente vê o impacto, o papel da atividade física, da massa muscular no transplante de medula óssea, não só no transplante, mas no todo o tratamento oncológico. Então, é claro que naquele período em que você vai estar ou internado, ou no processo de realizar o transplante de medula óssea, você eventualmente vai reduzir a sua capacidade aeróbica, vai reduzir a sua capacidade de fazer musculação pela própria necessidade do tratamento. E isso leva a uma perda de massa muscular, isso aí é inevitável. Então,
O que a gente Perde sempre rápido? costuma perder rápido porque o corpo entra num processo de catabolismo, né? Então ele está a todo tempo precisando de energia, então ele acaba consumindo massa muscular, músculo esquelético para produzir energia. Então eu sempre oriento meus pacientes, antes do transplante, sempre ter uma atividade física regular, principalmente musculação. A gente tinha uma ideia de que aquela caminhadinha ali, meia hora, 3 vezes por semana era suficiente, não é. Cada vez mais, para o envelhecimento saudável, isso a gente pode gravar um outro podcast só falando nisso, é massa muscular, é musculação, é carregar peso, fazer atividade resistida justamente para você ter um bom envelhecimento. E passado o processo do transplante, é claro que ali tem um acompanhamento nutricional, uns suplementos proteicos podem ser utilizados para reduzir essa perda de massa, mas passado a internação do transplante, a gente vai progressivamente liberando o paciente de atividade física, claro, sempre pensando inicialmente na questão da imunização, que é importante, e o paciente vai retomando essa massa muscular, mas é imprescindível ter uma boa condição física para o transplante. A Cristiane Bueno pergunta como é feito o TMO, a retirada da medula. Acho que essa é a dúvida dela. Perfeito. Então, para a gente fazer a retirada da medula, esse é um primeiro tabu que a gente precisa resolver. No transplante autólogo, que a gente faz quando o paciente é portador de mieloma múltiplo, a gente não faz aquela retirada da medula como a gente vê em filmes, eventualmente, da chamada crista ilíaca, da bacia. Não é em centro cirúrgico, colocando aquelas agulhas, puxando da crista ilíaca do paciente. Essa modalidade pode sim ser utilizada, mas para outras doenças, para outros tipos de transplante. Quando a gente fala em transplante autólogo, é tudo pela veia do paciente. Em geral, a gente pega um acesso mais calibroso, como se fosse um catéter que a gente coloca aqui na região do pescoço, porque eu preciso de uma veia de um bom calibre. E a partir do momento que eu tenho esse acesso e eu já estimulei a medula do meu paciente, eu acoplo ele numa máquina chamada máquina de aférese, que fazendo um paralelo é muito parecido com uma máquina de diálise, mas não tem nada a ver com os rins. Os rins do paciente estão bons. É única e exclusivamente para a gente coletar essas células, então a máquina vai puxar o sangue do paciente, dentro da máquina tem uma centrífuga, então ele vai separar só as minhas células de interesse, que são essas células tronco da medula óssea, e ela traz de volta ao paciente o sangue, traz de volta as plaquetas, traz de volta os leucócitos. Então é uma máquina justamente só para filtrar, tirar só o que importa, e a partir do momento que a gente faz esse processo, a gente vai avaliar a contagem. Eventualmente, eu preciso fazer mais de um dia de coleta de células tronco. Então, eu faço esse processo, mando para o laboratório a minha amostra, vejo se bateu a contagem. Se não bateu, em geral, a gente faz pelo menos mais 1 ou mais 2 dias de coleta para aí sim ter um mínimo de células para fazer o transplante. Mas é um processo seguro, é um processo que ocorre ali no torno de 4 a 6 horas, indolor. O paciente fica lá sentado, vendo televisão, e quando tem suas células coletadas. Perfeito. A Drica pergunta como conviver na mesma casa com um recém-nascido após o TMO. É uma pergunta legal. Por quê? O paciente pós-transplante ele é parecido com o recém-nascido no ponto de vista de imunidade, né? O transplante ele é um... Então não tem muito problema, né? O transplante ele é um reset no sistema imune. Então, ele é como se ele zerasse boa parte da imunidade que você adquiriu no decorrer da vida. Então, hoje em dia, a gente volta a vacinar os pacientes como se fosse um bebê. Claro que algumas e outras vacinas não fazem, mas vacina para influenza, vacina para Covid, vacina para hemófilos, vacina para hepatite B, enfim, difteria, tétano. Todo esse programa, o paciente vai ser revacinado a partir do 3º mês pós-transplante. Então, dentro de casa, com um paciente pós-transplante, paciente recém-nascido, um bebê recém-nascido, perdão, o ideal é não deixar nenhum patógeno desses mais agressivos entrar. Então, ter cuidado em relação ao excesso de visitas, ter cuidado em relação a aquelas entregas em que a gente não tem muito contato, não tem muita higienização. Sempre que tiver alguém de fora, buscar usar máscara, abusar do álcool gel. Então, são cuidados em geral. Agora, riscos do paciente transplantado passar algo para o recém-nascido e vice-versa, é improvável. O que é mais provável é que um deles sejam contaminados com alguém que vem de fora. Tá certo. Mas e criança, hein?
A criança em idade escolar é mais difícil. A criança, né, em idade escolar é realmente um problema maior, porque ela está indo para o colégio, está indo para a creche, e a gente sabe que ali, dos 5 aos 10 anos de idade, em geral, as crianças têm em torno de 5 a 8 infecções virais por ano. E isso é normal, isso é a imunidade da pessoa acontecendo em tempo real, não tem outro jeito. Então, nessa fase escolar, se possível, manter um isolamento maior, se possível, manter um distanciamento. Eu sei que pai, mãe, avô e avó quer abraçar seu filho, seu neto, mas a gente sabe que até pelo menos o 3º mês, que é quando a gente começa a vacinar influenza, Covid, essa distância tem que ser um pouco maior, ou quando realizada tem que ser paramentada com máscara, abusado de álcool gel, é importantíssimo para reduzir o risco de contágio. Você sabe que quando minha mãe fez o transplante, meus filhos eram pequenos, né? Então, a gente comprava o álcool gel, tinha que pôr em frasquinho, não tinha em farmácia pequena, né? Para comprar álcool gel, né? A gente comprava de distribuidora. Nossa. E depois... não tinha. E meus filhos cresceram com álcool gel. Então, você sabe que é engraçado como, né? Se a gente ensinar as crianças desde pequeno... Hoje a gente continua, quer dizer, não mudou nada. Quando vê o Covid, não, tá tudo aqui, porque a gente usa o álcool gel. No já tinha até estoque bolsa, em casa. Sempre, não, a gente sempre faz. A gente usa direto. Lava a legal. mão, álcool gel. E o resultado é que gripe, a incidência é bem menor, né? Não, e é realmente... como tá na mão, né? Todos os consensos aí de infectologia, então o álcool gel é campeão nessa prevenção. Aí a pergunta da Niela. Isso mesmo. Quando o paciente fica internado para receber o TMO, precisa ficar isolado ou pode ter um acompanhante? Isso depende muito do protocolo do hospital, tá? Historicamente, sempre foi permitido ter um acompanhante no leito do paciente. O que a gente sempre pede é não ficar tendo trocas frequentes, porque vai trazendo patógeno das ruas. Então, tem muitos hospitais que o acompanhante interna junto com o paciente naquele período. Com a Covid, alguns hospitais, principalmente naquele auge da pandemia, proibiram o acompanhante. Era só o paciente e o acompanhante ficava por vídeo, ficava em visitas sempre com anteparo. Agora, com a redução dos casos de Covid ou com a vacinação, a maioria dos hospitais já permite ter algum acompanhante, mas, em geral, o acompanhante tem que estar saudável, depende do protocolo, fazer ou não teste de Covid, e tem que reduzir essa necessidade de trocas frequentes, porque isso sim traz mais risco não só ao paciente, mas aos outros pacientes que estão ali naquele mesmo andar, que em geral são andares reservados para o transplante. E a outra dúvida que a gente tem é a questão, a gente falou rapidamente aqui, vacina, né? Então, existe um protocolo que todo médico faz igual para paciente de mieloma ou isso varia? E segundo, quais vacinas que podem ou não podem ser tomadas? Tipo vírus vivo, vírus morto? Você podia explicar um pouquinho para a gente? Claro, excelente pergunta. Então, em geral, a gente tem alguns consensos quando a gente fala de vacina. A gente tem o consenso da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, SBTMO, que coloca ali os tempos e as vacinas que devem ser realizadas, tá? Então, lógico que um médico ou outro pode, um hospital ou outro, um protocolo ou outro pode ter uma diferença ou outra, isso é normal. Mas, em geral, é bem padronizado. Então, após o transplante, a gente começa a revacinar em torno do 3º ou 4º mês, tá? Isso também varia dependendo do protocolo. E a gente, como você bem falou, a gente inicia com as vacinas inativadas, vacina de influenza, vacina de Covid, vacina antipneumocócica. E conforme o paciente vai tornando o seu sistema imune mais robusto, a gente vai liberando outros tipos de vacina a partir do 6º mês, a partir do 12º mês, a partir do 24º mês. Então, as vacinas de vírus vivo, aquelas que trazem um pouquinho mais de transtorno, um pouquinho mais de risco, elas costumam ser realizadas só a partir do 2º ano pós-transplante. Semana passada, tive uma situação, para exemplificar, um paciente que já tinha realmente 2 anos de transplante. Ele ia para uma região de alto risco de febre amarela e tinha que tomar a vacina. E a vacina da febre amarela, o paciente já tem mais de 70 anos, a gente sabe que ela é extremamente imunogênica, ela tem alguns riscos de efeitos adversos. Até quantos anos pode tomar a vacina da febre amarela? Então, os consensos colocam que a partir de 70 anos a gente já tem um risco maior de efeito adverso. E a ponderação é sempre avaliar risco-benefício. Então, eu fiz um painel imune desse meu paciente, eu vi como estavam os linfócitos dele, se estavam em boa contagem. A partir do momento que eu vi,
essa necessidade, aí sim eu liberei para vacinação, porque a área que ele ia é de alto risco de contaminação de febre amarela. Mas para aqueles pacientes ou que não vão para a área de alto risco ou que a imunidade ainda não está boa o suficiente para responder à vacina, a gente orienta mais passar repelente, mosquiteiro e evitar contato com mosquito. Então, vacina com vírus atenuado, né? Com vírus vivo, não deve ser tomada logo de cara. Né? Não. Normalmente a gente posterga aí o máximo a partir do segundo ano pós-transplante. Me pergunta, o que acontece se a pessoa tomar? Não, se tiver com a imunidade boa, ela corre risco de desenvolver corre doença? o risco de, principalmente, de efeitos adversos relacionados àquela vacina, né? Lógico, em alguns casos, mas isso é muito raro, tá? De ter a doença em si. A gente sabe que a vacina, originalmente, quando feita, quando elaborada, utilizava uma parte da doença. E aí o sistema imune provocava uma reação. Mas é muito raro que isso aconteça, principalmente os efeitos adversos. Tá. Alimentação pós-TMO. Quando pode comer fruta com casca, sem casca, tomate, alface? Como funciona? Essa é uma pergunta bem Até curiosa. Peixe cru já perguntaram. Sushi. Sushi, peixe cru. Bom, em geral, isso é muito importante que seja dito. O transplante autólogo é diferente do alogênico, né? No autólogo, a gente espera... Normalmente o paciente já tem alta com os neutrófilos recuperados, né? Vamos lembrar que os neutrófilos, eles protegem principalmente a gente contra fungos e bactérias, né? E os linfócitos principalmente contra vírus. Esse é em modo geral, tá? Então, isso depende muito da capacidade da indicação nutricional daquele paciente. Em geral, a partir dos 30 dias pós-transplante, com a imunidade já bem recuperada, a gente costuma começar a liberar esses alimentos com um risco de contaminação um pouco maior. O que a gente sempre orienta é que o paciente tente fazer primeiro essa ingesta em casa ou então locais confiáveis, justamente para reduzir o risco de contaminação. Uma pergunta. E a pergunta, após o período da minha recuperação do TMO, eu vou poder voltar a fazer tudo o que eu fazia antes, comer e beber como antes? Olha, a gente sempre fala que quanto mais parcimonioso, melhor, né? Mas, em geral, o paciente que se recupera, principalmente aquele paciente pós-vacina, que ele passa a poder sair mais, poder ter mais contato, muitas vezes ele volta assim a comer e beber como antes. Tá? Lógico que a gente sempre nunca quer excesso. Não vou falar, querido, daqui a um mês você vai tomar uma garrafa de vinho por dia. Não vou falar isso. Mas é claro que uma dose ou outra de álcool, se for o caso, ou um alimento diferente, vai ser liberado. E a nossa ideia é que quanto mais o tempo vai passando pós-transplante, o paciente vai voltando até a mesma condição de antes. E o que a gente sempre preza é pela qualidade de vida. Ninguém quer pensar em fazer um procedimento para ficar sem qualidade de vida. Não faz sentido. Então a gente tem que pensar numa estratégia justamente para trazer de volta o paciente à sua vida. E a última pergunta é: quando que o paciente recebe alta total do médico do transplante? Olha, em geral, do médico do transplante é a partir do primeiro ano, né, do D mais 365 dias, e aí o paciente já fica seguindo com um médico de origem. Né? Tá. Mas muitas vezes o médico de origem é o médico transplantador. Então, alguns pacientes meus, eu brinco com eles que vai ser um casamento. Fala, é mais fácil... Não vou nem falar que é mais fácil eu separar da minha esposa, mas é mais fácil outra pessoa se separar do que a gente separar. Então, o acompanhamento é contínuo, o acompanhamento costuma ser pro resto da vida. O que a gente sempre tenta é ir espaçando as consultas para também, quando não é necessário, não fazer com que o paciente fique lembrando que tem que ficar indo ao médico. É porque demora 365 para o sistema imunológico estar 100% recuperado? Não? A gente tem alguns protocolos no pós-transplante que tem esse marco do D mais 365 dias. Mas em alguns casos de transplante autólogo, essa alta é mais precoce. Então, principalmente para pacientes que fazem transplante em outras cidades, o médico da cidade onde ele realizou o transplante tende a dar alta mais cedo, justamente para ele poder seguir na sua cidade de origem e ficar mais confortável. Então, em linhas gerais, é 1 ano. Mas, em alguns casos, quando o paciente está bem recuperado, pode reduzir para 6 meses. Então, pode para voltar, viajar, sair de férias e tal. Eu acho que 6 meses é um número bom, porque a gente já tem uma segunda leva de vacina. Tá bom. Perfeito. Então, João, obrigado. Respondemos todas as perguntas, mas ele já falou que vai estar no EMO, vai estar no ESH, então, qualquer dúvida, é só vocês mandarem para a gente que a gente dá um jeito dele responder. Obrigada, doutor João. Cris, muito obrigado. Obrigado a toda a equipe da MF. Esse trabalho fundamental e sensacional que é realizado.
E o que tiver de dúvidas, manda lá no Instagram ou no YouTube, qualquer canal da MF, que nós prontamente iremos responder. Grande abraço. Obrigada e até a próxima.